Fazer uma abordagem, até um pouco pela minha formação pessoal, que eu sou jornalista, fiz também um curso na área de ciência política, mestrado, e tenho também uma experiência de militante, né, de movimentos sociais e de gênero e vários outros. Então, a abordagem que eu vou fazer ela é muito mais do ponto de vista histórico e político da questão do petróleo. Na verdade, todas as guerras do século XX foram guerras pelo petróleo, pelo controle do petróleo. Desde que se descobriu, aí já no final do século XIX, que o petróleo era uma energia muito poderosa e podia alavancar a indústria, o progresso, e foi a partir do petróleo que os Estados Unidos se tornaram a grande potência dominante no século XX. As guerras do século XXI já se anunciam que serão guerras pela água. Não por acaso, o golpe recente no Paraguai. Paraguai é o país que tem o maior aquífero do mundo, que é o aquífero Guarani. Tem um outro também de proporções semelhantes na Paraíba, aqui do Brasil, mas o aquífero de Guarani é muito importante. Então, é um lugar estratégico hoje na América Latina, e a situação política que o Paraguai está vivendo nesse momento não é uma situação qualquer. Certamente existe interferência aí de interesses outros, até pelo processo que a América Latina vem passando, com governos com perfil mais voltado para o popular, mais à esquerda, Equador, Venezuela, Brasil, dentro desse leque, Argentina. Então, o Paraguai é estratégico, até porque o presidente lá do Equador tirou uma base militar americana do Equador, e há muito interesse em se ampliar o controle e a vigilância e a presença de tropas americanas e de bases americanas no Paraguai, que é um estado localizado estrategicamente em cima do aquífero de Guarani. Mas, voltando ao petróleo, ainda se faz guerras pelo petróleo. E, recentemente, o Brasil descobriu, não sei se a gente começa no recentemente ou um pouco antes, uma das campanhas cívicas mais importantes da história do Brasil foi a campanha chamada de O Petróleo é Nosso, uma campanha nas décadas de 40 e 50, 1940, 1950, que resultou por conta de uma grande participação popular que uniu estudantes, donas de casa, partidos políticos, pessoas de todas as ideologias, todas elas voltadas para o desejo de que o Brasil tivesse uma empresa que tivesse controle sobre a exploração do petróleo, que é uma riqueza importante, como eu já disse anteriormente, para o desenvolvimento das nações. E foi a partir dessa grande campanha cívica, porque antes disso se dizia até que não havia petróleo no Brasil, e muitas pessoas morreram nas décadas de 20, 30, início do século, tentando provar que havia petróleo, mas, naquele momento, não era interesse do governo americano, que havia descoberto um grande manancial de petróleo em seu território e queria exportar esse petróleo para o mundo. Não havia interesse dos Estados Unidos, então, que fosse comprovada a existência de petróleo em outros lugares, porque eles queriam ter todo o controle da exportação do petróleo para os outros países. Muitas pessoas morreram tentando provar que havia petróleo no Brasil. Cientistas, isso aconteceu lá nas Alagoas. Tem um filme chamado Ouro Negro, que aborda esse tema da questão do petróleo nas décadas de 20 e 30. Depois, em outra fase, houve um movimento cívico, a questão do nacionalismo estava acirrada, e se conseguiu, a partir de uma ampla campanha de massas, construir a Petrobras, em 1953,
que foi resultado, sim, conquista, sim, das lutas populares dessa campanha chamada Petróleo é Nosso. E, a partir daí, essa questão do petróleo ficou muito vinculada à questão do orgulho da nacionalidade, é uma questão quase cívica. Tanto que, no processo nos anos de neoliberalismo, quando nós tivemos uma onda de privatização no país, sobretudo na década de 90, se foi privatizando tudo que era empresa pública. Toda a economia do país estava muito montada numa infraestrutura de grandes empresas controladas pelo Estado e que financiavam o desenvolvimento. Na onda do neoliberalismo, se vendeu essas empresas, quase todas, mas não se conseguiu privatizar a Petrobras. Houve várias tentativas de se privatizar a Petrobras, houve um movimento da revisão constitucional, porque se conseguiu, na Constituição de 1988, colocar lá na Constituição que a Petrobras era estatal e tinha que continuar sendo estatal, que as riquezas do subsolo brasileiro tinham que ser controladas pelo Estado e pela nação brasileira. Isso foi conquista também de um movimento cívico, da participação no momento de redemocratização do país, quando as pessoas começaram a participar da política e fizeram essa Constituição, que é chamada de Constituição Cidadã, a de 1988, e conseguiram colocar lá na Constituição que a riqueza do subsolo brasileiro deveria ser controlada pela nação brasileira, propriedade do Estado da União Brasileira. Inclusive o petróleo, que vem debaixo do solo também. Acontece que, nos anos de 90 para cá, sobretudo na década de 90, houve no mundo inteiro e no Brasil também, com os governos Collor, os dois governos Fernando Henrique Cardoso, um processo de dilapidação mesmo, de privatização das empresas públicas brasileiras. O argumento, na época, é que tinha que o Estado ser enxuto, o Estado tinha que ter só saúde e educação, depois nem isso mais, até isso foram querendo, e ainda estão querendo privatizar tudo. Mas aí houve um processo, mas o pessoal da Petrobras resistiu. Houve uma greve em 1995, foi a maior greve da história dos petroleiros, foi uma greve de 35 dias, foi uma greve de resistência, a greve de maio de 95, em pleno período de neoliberalismo, onde o ex-presidente Fernando Henrique disse que foi um momento de maior, onde ele se sentiu ameaçado, que, inclusive, embora ele tivesse, na época, um discurso democrático, né, porque a onda do neoliberalismo ela vem casada com um discurso de democracia política, mas houve, naquele momento, uma ocupação das refinarias por forças do Exército, uma intervenção do Estado nos sindicatos, houve um bloqueio das contas, houve demissões em massa. Então, houve um rompimento com aquele discurso das liberdades democráticas e do direito de organização dos trabalhadores. Na prática, houve, porque não se conseguiu, naquele momento, privatizar a Petrobras, mas se conseguiu privatizar gradativamente. O sistema Petrobras era muito grande e foi sendo privatizado pelas beiradas. As várias empresas do sistema foram sendo quebradas uma a uma, embora a empresa que a gente chama de holding, que é a Petrobras, a principal, permaneceu sob controle do Estado, embora muitas de suas ações, tem ações ordinárias e ações preferenciais, a maioria das ações foi colocada à venda. Hoje, 40% das ações estão na Bolsa de Nova York, pertencem a grandes grupos, mas o controle, vamos dizer assim, o poder de decisão ainda está na mão do Estado, que tem 35% das ações. Então, ainda existe um controle estatal, vamos dizer assim, do Estado brasileiro sobre a Petrobras. Todo esse processo de embate, porque essa discussão do Estado não é uma discussão, da presença do Estado não é uma discussão menor, porque há um entendimento de que, quanto maior o controle do Estado
mas é possível você ter também um controle público. Quando você não tem, tem todos esses setores, essas grandes empresas privatizadas, a questão do lucro fica muito aguda, fica muito, ela é a questão, passa a ser a questão central, a questão do lucro da empresa, enquanto que políticas públicas que o Estado poderia desenvolver para a população ficam secundarizadas. Acontece que o Brasil, já nos anos 2006 para cá, 2007, descobriu uma grande quantidade de petróleo no mar, que é o chamado pré-sal. É pré-sal porque esse grande quantidade de óleo ele está abaixo de uma camada de sal e ele está em águas ultraprofundas, muito profundas, que chegam a atingir 7.000 metros de profundidade. O Brasil, a partir da tecnologia desenvolvida pela Petrobras, já era pioneiro no mundo na exploração do petróleo em águas profundas, na Bacia de Campos. E aí começou também a desenvolver uma tecnologia pioneira no mundo na exploração do petróleo em águas ultraprofundas, que é esse petróleo do pré-sal. Esse petróleo do pré-sal, as reservas, os técnicos estimam que as reservas são tantas que colocarão o Brasil hoje entre os 5, certamente, entre os 5 maiores produtores de petróleo do mundo. Então, primeiro disparado é a Arábia Saudita, depois é a Venezuela, depois é o Canadá, depois o Irã, o Iraque. O Brasil estaria aí com reservas certamente superiores a 100 bilhões de barris de reservas. Então, o que acontece? Paralelamente a esse movimento, surgiu uma campanha da qual eu faço parte, chamada O Petróleo Tem que Ser Nosso. E houve uma grande polêmica, por que não o petróleo é nosso, porque o petróleo tem que ser nosso, acabou predominando tem que ser nosso, dentro desse entendimento de que parte desse petróleo já foi para a mão de estrangeiros, já foi privatizado, e que o Estado brasileiro tem que retomar o controle desse petróleo. Mas para que retomar o controle desse petróleo? Por quê? O petróleo, ele tanto pode representar a redenção dos países, como ele pode trazer desgraças e guerras. Como eu falei agora há pouco, todas as guerras do século XX foram guerras provocadas, e até hoje ainda são. Toda essa crise que está lá no Oriente Médio, é claro, tem a questão dos direitos humanos, mas essa intervenção dos países do Ocidente lá, ela não acontece por acaso. A gente pode vir a ter uma nova guerra agora com o Irã. Pode acontecer uma guerra com o Irã, existe uma predisposição, essa discussão de tem a bomba atômica, não tem, vai fazer, não vai fazer, porque o Irã está fazendo enriquecimento de urânio. Então, podem se utilizar pretextos para se abrir uma nova frente de guerra no Irã, que interessa a indústria armamentista, mas interessa também por conta do controle do petróleo, porque os países do chamado primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, não têm petróleo. As reservas dos Estados Unidos praticamente se esgotam em 5 anos, não tem mais. Então, eles precisam do petróleo, ter o controle do petróleo do mundo. E é claro que estão de olho no controle do petróleo do Brasil. Agora, em alguns países, o petróleo não trouxe bem-estar para a população. A Nigéria é um caso. A Nigéria, na África, é um grande produtor de petróleo. O que aconteceu foi que as grandes petrolíferas foram para lá, deixaram a Nigéria terra arrasada. Não abriram emprego para o povo de lá. Essa exploração desse petróleo aumentou a riqueza dessas empresas, aumentou a riqueza das elites, mas não se reverteu em nenhum benefício, em nenhum favorecimento, em nenhum bem-estar para o povo da Nigéria. Pelo contrário, trouxe miséria e deixou depois atrás uma terra arrasada lá, tudo arrebentado para trás. E depois que eles esgotam essas reservas, saem de lá e não tem garantia nenhuma de coisa nenhuma. Então, o que está acontecendo é que, quando foi descoberto o pré-sal, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, e são 24 sindicatos petroleiros no Brasil, que podem ter as suas diferenças político-partidárias, simpatias diferentes, mas tem unidade no entendimento
de que essa campanha da questão do petróleo não é um problema de petroleiro, não é petroleiro preocupado em defender seu salário, é um problema da sociedade brasileira. Então, foram chamados parceiros. Hoje em dia, existem de 60 a 100 entidades nacionais, regionais, que se juntaram em torno dessa bandeira. Mas é bem verdade que, no momento, essa campanha está um pouco em banho-maria. A gente precisa retomar ela com mais força. Porque existe muita confusão em torno do debate do petróleo. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a única coisa que as pessoas, quando se fala em petróleo, se lembram é royalty. Vão tirar o royalty do Rio de Janeiro. Sou contra ou sou a favor? Está certo ou está errado? Isso é um desvio da questão central. Quando a gente coloca que é preciso debater a questão do petróleo com a sociedade, o royalty é uma parcela pequena, ínfima, do petróleo, que ela vai para os municípios e estados e locais e países. É tipo um imposto que é pago como compensação, porque a exploração daquele petróleo naquele local traz danos ao meio ambiente, etc. e tal. Né? Mas, hoje em dia, esse dinheiro, efetivamente, tem servido para quê? Isso é que a gente precisa entender. Nós lá estamos fazendo uma pesquisa para fazer um paralelo para saber quanto cada município e estado ganha de royalty e qual é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, de cada estado ou município que recebe esse royalty. Isso tem servido para melhorar as condições de vida de Macaé, ou de Campos, ou de Maricá, ou de onde quer que seja? Para onde vai esse dinheiro? O que é feito dele? Ou ele tem servido para enriquecer campanhas políticas dos candidatos? Então, por que, se o povo vai para a rua, vão tirar o royalty do nosso estado? Espera aí. Que royalty é esse? Onde é que ele está indo? O que está sendo feito com ele? Que destino é dado? Entendeu? E o royalty é uma parcela ínfima. Quando a gente defende que o Estado brasileiro tenha controle desse petróleo e que ele discuta com a população e que haja uma fiscalização pública, o que é feito do lucro, para onde vai, dá uma destinação para esse dinheiro, que não seja só para enriquecer empresário do setor petróleo, o Zeik Batista da vida, mas que seja para que a população tenha mais emprego, moradia e que a gente amarre com metas. Por exemplo, o governo Lula, até o governo Fernando Henrique Cardoso, 1997, faltou falar isso, a gente tinha uma lei que dizia que todo esse petróleo, tudo que está debaixo do subsolo, é da União do Estado brasileiro. E, em 1997, Fernando Henrique fez uma nova lei do petróleo, que acabou com isso. Ele conseguiu fazer o seguinte: bom, o petróleo é da União quando está debaixo da terra. Depois que ele está em cima da terra, ele deixa de ser uma riqueza do subsolo, depois que ele é extraído. Então, ele é de quem pegar. Resumo da história, acabou com essa obrigatoriedade, porque, a partir do momento que você tira o petróleo lá de baixo, extrai o petróleo, e ele vem para cima, aí não é mais do subsolo. Foi assim que eles conseguiram também, derrubaram a questão da Vale do Rio Doce, que o ouro e todas as nossas riquezas que eram da União deixaram de ser e privatizaram a Vale. E a Vale hoje, para se ter uma ideia, que é diferente ser estatal e ser privada, é considerada a empresa que mais polui no mundo, a empresa que mais explora trabalhador no mundo. Ela recebeu agora, nessa cúpula dos povos, Rio+20, cúpula dos povos, que são coisas diferentes, enquanto estava acontecendo lá o Rio+20, que é um encontro dos chefes de Estado para discutir uma carta sobre a questão do meio ambiente, etc. e tal, projeto sustentável, estavam também reunidos no aterro do Flamengo povos do mundo inteiro, representações de movimentos sociais, índios, negros, e etc. e tal, povos do mundo inteiro, ecologistas, e eles também tiraram uma carta, tiraram um documento que é diferente e se contrapõe e avança mais que o documento oficial dos chefes de Estado.
Mas, então, eu acho que eu me perdi um pouquinho quando eu fui falar do Rio+20 da Cúpula dos Povos. Vale do Rio Doce, tá. Eles elegeram esses movimentos que, reunidos na Cúpula dos Povos, trouxeram casos escabrosos de trabalho escravo, de tudo isso que a Vale do Rio Doce pratica pelo mundo afora. Ela é uma empresa multinacional que faz coisas horríveis aí pelo mundo afora. Tudo aquilo que a gente condena, ela faz. É uma empresa brasileira? Não é uma empresa brasileira. É uma empresa, né, do Brasil, mas não é uma empresa brasileira. E não tem respeito aos direitos humanos. Então, quando a gente diz que é importante que a empresa seja pública e seja estatal e que a população participe desse debate, é porque é tanto dinheiro que esse pré-sal vai gerar, que, se a gente não abrir o olho, isso vai acontecer igual aconteceu na Nigéria. Esse dinheiro, eles vão explorar tudo aqui e não vai sobrar nada para o povo brasileiro. Os ricos vão continuar se enriquecendo. E a distribuição disso? Agora está em debate no Congresso. De novo, eu esqueci de dizer. Essa lei do Fernando Henrique, de 1997, até então, ela abria a possibilidade de você fazer concessões para a exploração do petróleo. Concessão é o seguinte: o governo brasileiro pode ceder, por concessão, para alguma empresa estrangeira, através de um leilão. Eu quero explorar esse poço de petróleo. Aí vem lá a Shell, vem lá uma e outra, diz assim, eu quero explorar, arrebata aquele poço em leilão e ela passa a ser dona, porque ela extrai, saiu de lá de baixo, ela passa a ser dona e ela faz o que ela quer com aquele óleo, aquele petróleo. Pode explorar tudo, mandar lá para... Como acontece? Como acontecia na época que se pegava ouro aqui do Brasil e se trocava por tijolo para construir casa. Viu o tijolo da Europa, no mesmo peso do tijolo da Barra de Ouro, assim que foi construída a Fortaleza de Santa Cruz, aqui em Niterói, você trocava o tijolo pela Barra de Ouro. Então, o que podem fazer essas grandes empresas? Elas tiram o petróleo lá de baixo e leva o petróleo lá para fora, o óleo cru, e devolve para a gente muito mais caro, né? Porque traz o produto acabado e a gente dá a matéria-prima e compra a matéria acabada. Porque, a partir do petróleo, hoje, pelo menos 3.000 produtos são feitos a partir do petróleo. Então, se você pega a matéria-prima, que é o petróleo, e manda e compra o produto, né, você está fazendo algo parecido com isso que se fazia na época do Brasil Colônia. Você dá e compra de volta com o preço que eles definem qual seja. Né? Porque esse mercado não é um mercado de concorrência, é um mercado de oligopólios, monopólios. Eles se juntam lá, definem o preço e mandam para a gente o pacote e a gente é obrigado a engolir. Então, isso é uma das questões. Quando o Lula assumiu, com a discussão do pré-sal, ele disse, olha, não pode mais ser assim. Concessão, eles levam tudo, fazem o que querem, porque agora a gente sabe que tem um manancial de óleo aqui na costa brasileira. Provavelmente de Sergipe até o Paraná, tem óleo à vontade no nosso litoral. Então, e é certo que tem. Você enfiou lá o canudo da Petrobras, de cada perfuração que ela fez, ela acertou todas. Então, o óleo está lá embaixo, não tem risco na exploração desse petróleo. Então, eles criaram o chamado de modelo de partilha. Que aí, um dos méritos que se apontam no modelo de partilha é que o petróleo volta a ser propriedade do Brasil. Você explora o petróleo e a União vai fazer uma partilha, mais ou menos como se fosse uma parceria. Ela é o dono daquele óleo, mas ela vai fazer uma parceria com as empresas estrangeiras para explorar esse petróleo. E 30% é da Petrobras, é da União, é a Petrobras que vai explorar, 30%. Os outros 70% vão a leilão. A nossa proposta é diferente da proposta do governo. Ela acha que não tem que ter leilão, porque o governo brasileiro, aí ele diz assim, bom, mas nós vamos ter dinheiro para explorar esse petróleo? Primeiro que o nosso entendimento da campanha é que você não tem que explorar esse petróleo a toque de caixa para atender as necessidades dos países estrangeiros. Isso é uma riqueza que está lá,
que você tem que explorar esse petróleo na medida das necessidades do nosso povo. Então, você tem que fazer um planejamento, explorar para quê e como, e não tem que esgotar essa riqueza rapidamente. Acabar com o petróleo todo que está lá embaixo, para passar lá para a Europa, Estados Unidos e sei lá mais quem, Japão, que não tem petróleo. China, que não para de crescer e está consumindo cada vez mais. Então, ter um plano de desenvolvimento. Vamos explorar para quê? Vamos traçar um plano de metas para que, em 5 anos, casas populares sejam construídas e esse problema seja equacionado. Para que, em tantos anos, parte desses recursos, e para isso tem que ter o controle do Estado na riqueza, venham para a educação pública, para a gente construir escolas para todo mundo. É dinheiro para equacionar todas as mazelas sociais do Brasil. Se a população estiver consciente disso, estiver participando disso, por exemplo, o tal fundo social, a gente tem que ficar atento. Uma parte do lucro do petróleo, ele vai para esse fundo social, que é um dos projetos que está em votação no Congresso. Mas nós achamos que não tem que botar o fundo social lá fora, como o governo está propondo. Porque, se botar lá fora, muito provavelmente, o dinheiro nosso, que vai para o fundo social, que deveria reverter esse fundo para moradia, educação, saúde, etc. e tal, acontece que a gente pode trocar esse dinheiro pelos papéis podres da crise europeia. Então, esse nosso dinheiro do fundo social pode virar pó, pode ser todo jogado lá fora para salvar os países lá de fora da sua crise e trocar esse dinheiro pelo que chamam de moeda podre, por títulos de empresas falidas, de bancos falidos. Toma esse título, toma esse dinheiro. A gente compraria, isso a gente tem que ficar atento, a gente acabaria comprando a dívida e a crise deles com o dinheiro do nosso pré-sal. Como? Se a população não estiver atenta e participante, e alerta e informada, e como a nossa imprensa não informa, porque ela é conivente com as grandes empresas que têm os seus interesses preservados nesse modelo que está aí, para isso é que eu fui chamada, eu sou jornalista, para trabalhar nessa campanha em 2006, para a gente organizar, é pouquinho, mas é de grão em grão que a gente vai se fortalecendo, para organizar uma imprensa alternativa que pudesse divulgar essas notícias na ótica do que eu estou falando aqui e que pudesse servir para aglutinar os movimentos sociais, sindicais e etc., e que trabalhasse no sentido da consciência da população para essa questão tão importante que é a questão do pré-sal, que pode trazer, vamos dizer assim, desenvolvimento, educação, saúde, pode ser a redenção do nosso povo, ou pode ser o contrário. Ou pode ser o contrário se a gente não acompanhar, não tiver uma participação na política e nos debates, a política num sentido mais amplo, que eu estou falando não é partidária, a política cidadã, de participação efetiva nos destinos. Eu acho que eu já falei muito tempo, né? Ainda falta 5, então vocês têm um pouquinho mais de paciência. Aí, o que nós fizemos? Porque a gente sabe que a comunicação é um dos instrumentos, é um dos braços dessas grandes empresas que constroem esse modelo tão desigual de mundo, que faz com que nem todos tenham acesso à educação, e aquilo que foi falado agora há pouco, com que uns possam pagar um cursinho de R$2.000 por mês e outros tenham que buscar uma vaga no vestibular popular, e que muitos idealistas e pessoas que têm uma visão mais solidária e que querem mudar esse mundo dão aula sem ganhar nada, né? Dão um pouco do seu tempo e do seu conhecimento, partilham, porque querem um outro mundo melhor do que esse. Então, a gente só se fortalece na união e a gente precisa ter instrumentos de comunicação alternativos a esses que estão aí, que são um grande monopólio, oligopólio, umas meia dúzia de famílias mandam na comunicação toda. Eu sou jornalista há 40 anos, eu trabalhei no Globo, trabalhei em rádio, mas há mais ou menos uns 20 anos eu trabalho na imprensa alternativa. E lá no Sindicato dos Petroleiros, que é um sindicato que tem bastante recurso e se preocupa com isso, eles investem boa parte do que eles recebem da categoria
numa imprensa alternativa. Então, a gente hoje em dia tem uma TV petroleira, uma rádio petroleira e uma agência de notícias petroleira, além de jornais. A gente produz filmes, produz animações, e a gente abre o espaço do sindicato para movimentos sociais e ajuda, na medida do possível, um leque amplo de movimentos. Dentro do entendimento de que o sindicato, que tem um pouco mais, ele tem uma categoria que sustenta esse sindicato, deve ajudar na organização e na construção de outros movimentos. Então, por enquanto, esses veículos que a gente tem, é claro que não é nenhuma TV Globo, tem poucos profissionais e é web, mas, por exemplo, a nossa TV petroleira, que é a Web TV, a nossa web rádio, a gente tem, por exemplo, no caso da TV petroleira, a gente tem convênios, estamos firmando, com canais comunitários, canais universitários, para que essa programação que a gente produz lá, ela seja socializada com outros. E a gente leva, normalmente, para serem entrevistados e ouvidos, pessoas que não têm voz, normalmente não têm voz na grande imprensa, ou que são satanizadas. Por exemplo, recentemente nós fomos até muito criticados pela categoria, mas lançamos o livro e fizemos entrevista com uma pessoa que foi muito perseguida e satanizada aí pela mídia, que foi o César Batiste. Ele é escritor, ele é autor de 18 livros, por sinal, livros muito interessantes. Então, não estou dizendo se ele está certo ou se ele está errado, mas ele tem direito de ser ouvido. E não de ser, porque outro dia eu estava ouvindo a notícia no Jornal Nacional, e o tipo de enfoque que eles dão é tudo que a gente... É o contrário do que a gente aprende na faculdade. A primeira coisa básica para qualquer jornalista, qualquer um que queira ser jornalista, é que qualquer matéria ela tem que responder a 6 questões. Quem, o que, quando, onde, como e por quê. Então, eles fizeram uma matéria até de muitos minutos sobre um grupo de pessoas, de operários, ou não sei se eram operários, ou se eram moradores, ou se eram sem terra, que entraram numa fábrica e tacaram fogo. Uma questão assim, um problema do INCRA, eu não me lembro bem do que era. Eles mostraram toda a matéria, mas eles não disseram por quê. Por que fizeram isso? Então, normalmente, quando você tem ou alguém de uma classe social que não é da elite, ou a pessoa está no noticiário policial, ou matou, ou roubou, não sei o quê, ou você tem uma matéria, quando é um movimento de base, de massa ou de trabalhadores, quando noticiam de uma maneira incorreta, e, normalmente, o porquê daquela ação nunca é esclarecido para as pessoas. Assim, fulano de tal invadiu a fábrica tal, ou fez greve, e as pessoas estão sem ônibus na rua. Mas por quê? Normalmente, o porquê não é esclarecido para a população. Então, como a gente reage emocionalmente, a nossa tendência natural é dizer, mas que absurdo, sem compreender aquela questão mais a fundo. Para isso é que a gente tem uma imprensa que está tentando construir uma imprensa alternativa e, paralelamente à luta do petróleo, tem que ser nosso, que é o controle do Estado sobre a produção, que é que o Estado financie com o próprio dinheiro, porque só o Estado faria isso, uma empresa não vai financiar a pesquisa de energias alternativas, senão o Estado, que tem interesse em desenvolver outras energias menos poluentes. Então, já que a gente vai ter recurso, uma das nossas bandeiras é essa, investir parte desses recursos em educação, sobretudo em educação, em saúde, educação, saúde, moradia e na pesquisa de energias limpas, alternativas à energia do petróleo, que um dia vai acabar, porque é uma energia que se esgota. Eu acho que já falei muito, deixa as pessoas falarem um pouquinho para a gente fazer um debate. Tá, obrigado, Fátima. Bem, boa noite a todos. A princípio, eu quero colocar aqui, sou morador do Morro do Estado,
Ali fui criado, tenho o maior orgulho daquela favela. Primeiramente, eu quero parabenizar aqui a todos. Espero que daqui saia engenheiro, médico, né, advogado, que tenha uma visão diferenciada, baseada nessa aula que vocês estão aqui hoje colaborando, né? Que saiba que lá fora tem uma outra sociedade. Nossa sociedade, que alguns de nós tiramos a nossa vida, o nosso tempo para lutar contra essa sociedade. Eu quero dizer o que a companheira Fátima colocou aqui, que eu tenho o maior prazer, que em tempos atrás da nossa vida nós militamos muito, né? Então eu fico bem grato por isso. Primeiramente, eu vejo o seguinte, antes de falar aqui do petróleo, do pré-sal, aquilo que eu tenho o conhecimento, eu quero lembrar aqui o seguinte: é de total importância a gente localizar hoje que país que nós estamos, né? Que esse mundo arrumadinho que aparece na televisão, que os políticos passam para nós, não é o mundo real da nossa população. Aqui não tem nenhum burguês. Aqui tem filhos de trabalhadores que talvez muitos de vocês trabalharam o dia todo e estão aqui no pré-vestibular tentando uma coisa para o futuro de vocês. Quer dizer, melhorar a qualidade de vida de vocês, né? Nós, moradores de favela, nós sempre tivemos assim, uma posição, né, de enfrentar a violência da favela de forma diferente. Violência se enfrenta com inteligência, com educação. E a ida do Madureira lá para o Morro do Estado, que escolheu aquele habitar para ele nos ajudar, foi muito importante. Por quê? Nós criamos o primeiro pré-vestibular do Morro do Estado. A princípio, começou dentro da Associação de Moradores, lá no campo, depois foi para o colégio ao lado, e depois nós conversamos e chegamos a um denominador comum, que não era só o Morro do Estado, a gente tinha que pensar em coisa grande em Niterói, porque nós não podemos pensar no mundo que nós estamos arrumando, nós temos que pensar numa sociedade como um todo. E aí conseguimos fazer esse convênio com a UF e veio cá para baixo. Quer dizer o seguinte: hoje o Morro do Estado ele tem uma visão diferente. Por mais que os jovens lá não estão aqui ainda com vocês, eles sabem que tem homens e mulheres lá querendo uma vida melhor para eles. Então, isso aí é uma coisa fundamental. Como eu sou também sindicalista, sou diretor do Sinsprev, Sindicato de Saúde e Previdência do Trabalho, é bom lembrar aqui que nós também vamos entrar em greve a partir do dia 27. Essa greve não é greve salarial. Na atual conjuntura do mundo, que vocês estão acompanhando aí, vocês são bem jovens, né? A Europa, o Brasil, a América Latina, como a companheira falou aqui do Paraguai, o mundo está numa política única. Então, o que nós estamos discutindo aqui no Brasil hoje, nós, trabalhadores organizados, é manter aquilo que nós conquistamos. Hoje tem uma medida, a MP 568, medida provisória. Essa medida tira salário de nós, servidores, e reduz pela metade ao aposentar. Quer dizer, a política do governo neoliberal, do PT, aquele PT de que anos atrás muitos de nós perdemos tempo e vida, que tempo é dinheiro, né? E sonhando num partido, eles hoje fazem a mesma coisa que o Fernando Henrique faz. Porque essa MP 568, ela não ataca só os médicos, ela ataca o conjunto de trabalhadores. Porque enquanto a política, né, econômica da Dilma mantém ainda 45,08% para pagar o juro da dívida, ela investe só 4,86% para a educação e 2,56% para a saúde. Então, isso aí é um ataque contínuo. Então, por isso que nós nunca vamos ter, talvez aqui na universidade sem luta, uma política para investir no pré-vestibular, porque o orçamento da educação nesse país é um orçamento muito pequeno. Então, tem uma série de coisas que vai acontecer no país e talvez muitos de nós, não é comigo, isso aí não vai acontecer comigo, vai acontecer. Então, eu acho que o papel hoje dos pré-vestibular, das universidades, não é só formar tecnicamente o cidadão, é formar um cidadão também que venha a conhecer o país que nós estamos. Nós estamos num país muito desigual. Enquanto vocês jovens estão aqui hoje numa sala de aula muito organizado, tem jovem da idade de vocês na periferia das favelas com um fuzil na mão, que foi trazido, foi importado para quê? Pelas grandes potências, vendendo uma droga que não interessa ao povo da favela. Uma droga que é plantada lá na Colômbia, que lá não tem nenhuma facção, lá tem um plantio da coca, que chega aqui tem as facções, que eu não posso ir no Morro do Palácio, que lá é uma outra facção, eu não posso ir no Morro tal. Então, o sistema nos divide. E eu acho, e tenho prova, que só tem uma forma de unificar. É isso aqui, educação. Sem educação não tem soberania, sem educação não tem petróleo é nosso, sem educação nós não temos nada, sem educação nós estamos caminhando para a Nigéria.
Estava falando com a companheira aqui. Hoje, a Nigéria é um dos países que tem o maior índice de violência da África. É pobre matando pobre. Isso não está muito diferente aqui do Rio de Janeiro, nem de São Paulo. A mesma dor que eu sinto quando um polícia chega numa favela, dá um tiro de fuzil na cabeça de um jovem, eu sinto quando um sargento da PM leva um tiro de bandido que foi assaltar e reagiu. Então, o que nós temos que entender é que é pobre matando pobre. Como que nós podemos reverter? É que cada um jovem tem a oportunidade que vocês estão tendo. Em relação ao petróleo é nosso, eu concordo em tudo que a companheira colocou aqui. Agora, o importante é o seguinte, só tem uma forma de garantir isso aqui. Educação. Eu volto a dizer, educação. Se nossos governantes tivessem a ambição coletiva de investir na educação nesse país, nós estaríamos muito mais na frente, porque não adianta estar sendo descoberto o pré-sal, não adianta estar descobrindo grandes poços de petróleo nas costas brasileiras se não tiver tecnologia de ponta nossa. Porque o estrangeiro que vier para aqui, qualquer que seja a companhia, vai acontecer o que aconteceu nesse acidente agora há pouco tempo aí, que levaram para mais de 2 semanas para vir uma sonda dos Estados Unidos, porque eles não vão mandar. Isso aqui ainda é colônia ainda. Quem vai fazer isso aqui não ser colônia somos nós. Eu, vocês e as futuras gerações. Porque não podemos pensar que quem vier de fora vai vir para ganhar somente, vai vir só para trabalhar, não, vai vir para tirar a nossa riqueza. Então, eu acho que esse debate, Madureira, tinha que ser mais. Porque isso aí a gente está fazendo aqui uma discussão muito ampla para cada um que aqui que for médico, quando chegar no Antônio Pedro, saber que as portas estão fechadas. Por quê? Porque o governo não investe no Antônio Pedro. Saber que por que uma criança hoje sai do primeiro grau, segundo grau, aí, sem saber uma operação de matemática, porque não há uma qualificação não só do aluno, mas também como corpo de professores também que ganham mal e não tem tempo para capacitar. Então, o que tem hoje, nós que estamos nesse meio, nós que estamos nesse barco, é se unir, estudar e falar para os nossos governantes. Essa sociedade não nos interessa. Então, isso é muito importante. Então, a questão do petróleo, como a Fátima colocou aqui, desde o governo Vargas, que tem a campanha O Petróleo é Nosso. Mas eu pergunto a vocês, todos vocês aqui conhecem algumas cidades que eu vou citar aqui. Maricá, Rio das Ostras, Campos. Rio das Ostras, cidade bonita. Espelho, vidro nas praças, tudo bonito. Saúde, péssima. E esse dinheiro que ela ganha lá é um dinheiro tão forte como Campos. Maricá, não tem nenhum hospital geral. Então, só Niterói, São Gonçalo. Então, é isso que nós temos que discutir. O João Roberto Silveira aqui recebe para mais de 4 milhões. O que ele faz? Hoje, os postos de saúde de periferia aí estão tudo fechando. As mulheres de Niterói, para fazer um preventivo ou para fazer uma mamografia, leva 6 meses. Se tiver com alguma patologia grave, morre de um câncer que poderia ser operado no início. Por quê? Nós não temos ainda a capacidade de estar formado, voltado para o coletivo. Sabendo que depois que cada um se formar, cada um vai ver seu mundo. Mas nós também temos que pensar no coletivo, a ambição coletiva. O ser humano também tem que ter essa ambição. Não é ser como o secretário da ONU, que chegou aqui, falou de ambição e depois voltou atrás. Não, essa ambição é para manter a espécie humana, porque não adianta o Brasil fazer o que fez agora, trazer o mundo inteiro aí, comer, beber, ficar passeando, e não ter coragem de assinar um relatório zero para manter água para 1 bilhão de pessoas. E onde estão esse 1 bilhão de pessoas? Na África. Lá, pessoas não têm água para beber. Então, adiantou as grandes potências virem aqui discutir e ir embora? Não adiantou, porque não há ainda uma mobilização na sociedade como única. E essa unificação vem da educação, porque o homem, quando tem educação, quando tem cultura, ele senta à mesa com qualquer um e debate. Isso não serve para mim. Foi, infelizmente, o que aconteceu com o companheiro Lula. Eu ainda chamo o companheiro que eu tenho uma grande admiração por ele, mas ele se vendeu ao capital internacional, porque ele poderia ter avançado muito. Eu não estou falando de comida, não estou falando de Bolsa Família, eu passei fome e estou aqui vivo. Eu passei fome na favela e estou aqui vivo. Por quê? Sempre tive oportunidade, não cheguei a cursar uma universidade, mas estudei no melhor colégio, no liceu aqui em Niterói. Fui um dos primeiros alunos no liceu. Isso foi muito bom para mim, porque não só serviu para mim, como toda a estrutura da minha família. Tenho 2 filhas formadas, muito bem formadas, e falo para elas, não vamos esperar não vamos esperar só do Estado. Vamos dar nossa contribuição. Então, nós, enquanto sindicalistas, enquanto morador de favela, nós não queremos bolsa escola. O PP tem que ter, mas tem que ter uma outra visão. Não adianta pegar o soldado, botar lá, falar para ele que a favela é toda traficante, ele chegar a matar um mecânico, que daqui a pouco também está levando. Nós temos que discutir aqui uma política de Estado.
Essa é a visão que alguns de nós, favelados, temos. Essa é a ótica que nós temos. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, nós não estamos aqui para pedir nada. A favela hoje tem uma visão diferente. Há uma vanguarda, assim, na favela, que passou por toda essa ditadura militar, que, para alguns de nós mantemos ainda a consciência que nada mudou, nada mudou. Não pensam vocês que o narcotráfico está sendo combatido, não, porque nesse país, lembrando que a década de 70, na Itália, quando foi realizada a Operação Mão Limpa, quando mataram o Aldo Moro, um juiz que combatia a máfia, né, as Brigadas Vermelhas, na mesma hora foi feita uma limpeza na Itália. Aqui no Brasil, se mata uma juíza aqui em São Gonçalo e nada foi feito. E os caras estão aí, sabe? Então, eu que eu sempre falei, eu estou assim, com a idade, assim, já passei dos 50, sabe? Eu sempre falei na favela, o PM que mata na favela, mata no asfalto. É só uma questão de tempo. Não estou aqui assim crucificando a corporação. Tenho grandes amigos que foram criados, não, estudaram comigo, que são PM, mas esse é o debate nas horas vagas que eu estou com ele, que eu faço com eles. Por que tanto ódio? Por que você aceita o Estado botar no ódio que toda mulher negra é bandida, que todo homem negro na favela é bandido? Então, esse é o debate. Então, não adianta somente mobilizar a população para falar que o petróleo é nosso. Vocês se lembram agora, uns 6 meses atrás, quando todo o estado do Rio de Janeiro colocaram ônibus, vieram todo mundo para quê? Pessoas bêbadas, pessoas drogadas, tudo falando que o petróleo era nosso. E aquelas pessoas voltaram, não tem educação na sua cidade. O que eu estou falando, vocês podem pegar o ônibus, ou pegar o carro, ou pegar a moto e ali em Maricá. O prefeito de lá, o Caquá, que é do PT, vai lá, não tem um hospital geral. É a juventude, com nós da vanguarda, ele a ocupar as ruas. Quando sentar à mesa para discutir o coletivo, não o individual. São essas pequenas coisas que cada um de vocês são capazes de fazer, que vocês devem fazer. Sabe como é que é? Nunca tenha vergonha de morar numa favela, não. A favela é vergonha para os nossos governantes. Se a gente analisar o que é favela foi a incompetência do sistema capitalista para nós. Porque um país como o nosso, que não tem uma política de Estado de habitação, onde o trabalhador que ganha salário mínimo tem que fazer seu barraco, não é vergonha para aquele trabalhador. É vergonha para os nossos governantes. É vergonha para a presidente Dilma, que falou que em cada ano ia construir 6 mil creches, que até agora não construiu nem 1.000. É vergonha para o Jorge Roberto Silveira, aonde Niterói aluga casa para fazer creche, aonde as mulheres têm que botar seus filhos para ir trabalhar, para não ficar na favela, para não ficar na boca, e não tem nenhuma infraestrutura. Então, nós temos que começar, para fazer o omelete, tem que quebrar os ovos. Então, já está no momento. A Argentina vai para a rua, o Paraguai foi para a rua, o Paraguai está mobilizado, o Brasil está vivendo assim, um Estado de Direito. O que eu estou falando não é da minha cabeça, não. O que eu estou falando é que eu vivo. Eu sou funcionário público, trabalho no hospital e vejo, fora de sindicato, eu tenho o meu lado humano. Eu vejo pessoas lá que estão lá morrendo, por quê? Há 4 meses que não conseguiu fazer um exame. Eu vejo a secretária de Niterói ir no CPN ontem inaugurar os elevadores, e hoje todos os 3 elevadores estão quebrados. E quando morre alguém no CTI, tem que passar com o corpo num pátio do hospital. Isso é vergonha para nós? Não, vergonha para ela, que ela é secretária de saúde, tem um prefeito aqui que se diz socialista, mas na realidade é mentira. Então nós temos que fazer uma avaliação de quem é socialista, quem não é socialista, porque depois do Lula ter ido na casa do Maluf e apertar a mão dele, o Maluf falou hoje que ele é mais comunista que o Lula. Sabe? Então, isso aqui mexe com nossas vidas. Mexe com nossas vidas porque a grande batalha que nós, servidores hoje da saúde, temos, e está o jornalzinho ali que depois eu vou passar para vocês, é contra as OS, que é Organizações Sociais. Isso aí privatiza a saúde, os grupos organizados, como o Cachoeira, como o Eike Batista, vai comprar a saúde e vai mandar nesse país. E a educação também vai ser privatizada. Se hoje nós temos uma universidade pública para sentar aqui, daqui 10 anos nós não vamos ter. E será que vai resolver a situação? Então, hoje, o que nós estamos vendo no país é uma farsa, uma festa do boi, que cada um está tirando seus pedaços e não vai ficar nem os ossos para o povo. Hoje, a saúde do Antônio Pedro recebe tantos milhões por ano e até agora não conseguiu ainda resolver questões mínimas lá de dentro. Mas está lá toda hora fazendo contratação, aí o trabalhador vai trabalhar sem carteira assinada, sem 13º, sem nenhuma garantia que ele é trabalhador. Então é isso, é uma coisa simples. Então, para a gente falar
o petróleo, pré-sal, beleza, vamos ocupar a rua agora. Vamos discutir uma política. Eu acho que nesse país não está tendo a seriedade de discutir política. Não venha para cá falar que Minha Casa Minha Vida resolvendo a situação, não, que é uma política da Caixa Econômica. A Caixa Econômica baixou o juro para ter mais dinheiro para investir. Esse projeto tinha que ser um projeto de governo, de Estado, não de governo. O nosso orçamento não poderia ser 0,097 para a habitação, não. Tinha que ser, nesse momento, 20%. Parar de pagar essa dívida interna que temos aí e começar a investir mais na habitação, porque é vergonhoso eu ter a oportunidade de viajar um pouco esse país. É vergonhoso, não vou nem me referir ao Estado do Rio, não vou nem me referir aqui Morro do Estado, Morro do Palácio, aqui Baré, não. Eu vou me referir ao interior da Bahia, onde as pessoas moram debaixo daquelas tendas de plástico. Isso é um humano. Então, não adianta a gente querer ouvir e assistir o Banco do Brasil liberar 3 bilhões para a Copa, manter a Copa no Rio de Janeiro. Com 3 bilhões, olha só a conta de estrutura que daria às escolas técnicas desse país, que eles falam, o povo tem que se capacitar, mas cadê a capacitação? Então, são tudo isso, sabe? Isso aqui não é da minha cabeça, isso é a realidade que nós estamos vivendo. Nós, dentro do sindicato, nós criamos um setor que veio a se chamar Sindesprev Comunitário. Por quê? Doía muito, e o Sindesprev assim, é um sindicato, não sei que algum de vocês conhece, ou tem algum parente, é um sindicato diferente, porque alguns de nós somos oriundos do PT, fundamos o PT, saímos do PT por não acreditar logo nos primeiros passos do Lula, e criamos um setor chamado Sindesprev Comunitário. Porque doía muito em nós fechar uma unidade ou fechar o INSS e não dialogar com o povo pobre. Às vezes a pessoa levava 6 meses para fazer um exame, chegava na hora da greve e chorava. E aí nós criamos o Sindesprev Comunitário, o qual eu sou coordenador e estou aqui sentado representando o Sindesprev Comunitário. E o que vinha a ser esse setor? É o que a Fátima está falando. Os sindicatos, ele vive muito um mundinho do seu assegurado, dos seus filiados. E esse mundinho arrumado não serve para que você pense em outra coisa. Se você pensa em uma sociedade ambiciosa, tem que ser uma outra coisa, não essa arrumada. Aí nós criamos esse setor do Sindesprev Comunitário que começou a dialogar. Com isso, nós ocupamos o Morro do Estado, ocupamos a Favela da Maré, o Complexo do Alemão, e começamos a discutir com aquelas donas de casa por que não tinha pediatra, por que os exames dela levavam 6 meses para ser liberado, e ganhamos alguma delas. Haja vista, na última greve do INSS, de 90 dias, quem fez os piquetes em algumas agências foi o próprio morador de favela do Rio, que começou a entender o que seria a reforma da Previdência. Porque o Lula falou que tinha que fazer, senão a Previdência quebrava. Mas nós sabemos, nós sindicalistas, né, nós sabemos o que está por trás disso aí, é o quê? É o complementar. Sabe? Então, os planos de saúde, as fundações, os planos de previdência que eles queriam vender e não tinha a transparência de falar para a população, começou a colocar que tinha que ser feito. Aí eu te pergunto a vocês, pessoas que estão com CA, com câncer, com AIDS, com tudo em terminal, não tem mais hoje o privilégio, não, o direito de se encostar. Então, as pessoas estão em fase terminal, tem que ir lá ficar fazendo perícia de 3 meses. Mas só que tem que a massa não está mobilizada e aqueles que falavam que era as lideranças se venderam. Então, é uma forma também de cooptar também essa massa brasileira. O que aconteceu? Hoje, a Previdência, para vocês conseguir qualquer tipo de benefício, é um maior sacrifício. Não é os peritos que não quer, porque o sistema hoje é tudo ligado em Brasília. Eu estou com uma determinada doença, eu vou no posto médico, faço a perícia, ele lança no computador, reprovado. Aí eu tenho que recorrer ao jurídico, a conseguir contratar um advogado, para esse advogado entrar com ação. Que país é esse? Um país de todo? Um país sem miséria? Um país rico? Um país sem miséria? Ou essa miséria está sendo jogada para debaixo do tapete? Então, hoje, a grande preocupação nossa, né, enquanto sindicatos, enquanto Sindesprev, é como que a população pobre vai participar dessas investidas, dessas mobilizações. Porque se chegar em qualquer favela, colocar um ônibus, eles vão vir para o Rio de Janeiro, como aconteceu agora há 6 meses. Mas será que discutiram com ele? Será que chamaram ele, tem essa verba aqui em Maricá, essa verba, o que vocês vão decidir aqui? Educação, saúde ou fazer a praça? Se vocês devem estar acompanhando algum de vocês aí, quem mora em Maricá, toda semana está indo um artista de peso lá. Semana passada foi Zeca Pagodinho.
Em ouvir Zeca Pagodinho e botar lá o hospital... Não, isso aí. Olha só, em botar Zeca Pagodinho naquela praça lá, Nossa Senhora do Amparo, e botar aquele hospital municipal para funcionar com insumo, com medicação, com pediatra, com médico, o que seria melhor para a população? O hospital funcionando, mas o que o Cacoá faz e a equipe dele? Não, vamos botar a praça lá. E as pessoas vão, até porque muitos não têm a condição de pagar o ingresso. Agora, nós que estamos tendo acesso a essa educação, a essa cultura, essa mobilização aqui, nós que temos que se ficar de pé e falar, não, isso aí é uma covardia, cara, isso aí não, nós queremos isso aqui. E aí, eu vou falar um negócio com vocês que eu faço a minha vida inteira, e eu vou sempre fazer. Não podemos estar cansados para falar o que está errado. Nós temos que ter cautela. Agora, falar que está cansado, falar que não é um problema meu, não é covardia, não. É querer se omitir daquilo que você é capaz. Então, o que eu espero aqui para o pré-sol? Que aqui saia algum engenheiro que, no momento que se formar e entrar na Petrobras, fala assim, pô, eu tive... teve um maluco lá falando que isso aqui é meu, e para mim manter isso aqui para futuras gerações vai depender de mim. Não é só pensar em comprar o carro importado, porque lá fora tem uma gana também de miserável que quer ter carro importado, e esses miseráveis passam a mão numa pistola e saem para roubar. Porque o mundo capitalista faz com que eles tenham que ter um bom tênis, uma boa bermuda, e tem que comer bem, e as novinhas ficar com ele. Eu não estou falando aqui que eles não estão errados, eles estão errados, mas mais errado é o Estado brasileiro. Antes da gente falar dos pequenos, a gente tem que falar do Carlinhos Cachoeira, que vocês pensam que foi uma coisa banal, quando ele pegou aquele envelope e fez assim. Ali ele intimidou toda a República. Ali ele falou o seguinte, cala a boca que aqui está o nome de todo mundo, e todo mundo ficou calado. É vergonhoso o ex-presidente Lula, que eu tenho o maior respeito, ir tomar uma birita com o Gilmar Mendes e falar para não botar o mensalão em votação, senão vai atrapalhar a campanha do PT. O que nós queremos? Nós queremos transparência ou queremos uma coisa debaixo do pano? Será que algum de vocês não cobra do pai de vocês? Pô, pai, está ganhando tanto dinheiro, como é? Você trocou de carro? Ou vocês também vão ficar sempre naquela? Aqui ninguém está falando para ninguém ser certo ou ser errado. Aqui eu estou falando o que eu vivo dentro de uma favela e como um grupo meu vive dentro da favela. Sabe, aqui ninguém está falando que somos dono da verdade, a verdade está aqui entre nós. Aqui nós estamos falando que país que nós queremos. Sabe, porque o que a gente está vendo aí, de uma forma assim, bem mesmo alarmante, é que cada um está vendo o seu lado, que cada um não está nem aí, que cada um quer cada vez falar que tem mais isso, e esse dinheiro são dinheiro ilícito. Porque ninguém fica rico, eu estava falando com a Fátima aqui, como que pode o filho do Lula ter um patrimônio de mais de 100 milhões? Isso é vergonhoso para todos nós. Sabe? Como que podemos ver aqui em Niterói pessoas que, até então, há uns 10 anos atrás, não tinham nem emprego, hoje está com um patrimônio de mais de 5 milhões? Sabe? Então, se é para levar a regra da lei, tem que ser para todos. Não pode ser só para o negro, não pode ser só para o favelado, tem que ser para todos. Todos são iguais perante a justiça. Por mais que o Cachoeira está lá tomando o uísque dele, tomando a champanhe dele, e quem está lá em Bangu 1, Bangu 2, não está tomando, mas era para ser todos tratados do mesmo jeito. Então, essa campanha, com certeza, o Morro do Estado vai estar nela, mas nós temos essa ressalva. Nós vamos discutir, vamos debater para saber para quê e para onde vai. Sabe? Porque nós sabemos que, por trás disso, tem os benefícios e as mazelas ficam e nada é feito, Fátima. Sabe? Quando eu falo isso, eu estou até lembrando aqui, quando o Pedro II, que é um grande hospital que fica na Zona Oeste, pegou fogo. Né? Aquilo ali para nós ali do sindicato, aquilo ali foi um incêndio criminoso. E aquele hospital, já que nós estamos falando de Petrobras, é o único hospital para tratamento de queimado toda aquela região, que pega Itaguaí, pega toda aquela Costa Verde. Em um momento algum, a Petrobras falou em botar dinheiro. Por quê? O Sérgio Cabral, a manobra do Sérgio Cabral com o Eduardo Paes era reformar o hospital e privatizar. Só não foi privatizado graças a esse sindicato de louco, que constantemente está na fiscalização, não deixa, está lá sempre enfrentando a polícia, porque alguns policiais até entendem, mas eles têm que cumprir a ordem que o comando, infelizmente, existe isso no militarismo. Então, isso aí é muito ruim para nós. Então, a hora que a Petrobras quiser
ela é capaz, porque dinheiro tem. O Morro do Estado, há um ano atrás, né, Madureira? 2 anos atrás, o projeto do soldador, né? Nós fizemos uma parceria com a UF. Por mais que a UF tenha lá suas colocações conservadoras, nós lá do Morro do Estado, nós estamos sempre dialogando, estamos sempre entrando dentro da UF, né? Nós fizemos um projeto lá muito bom, projeto soldador. Porque não adianta somente falar que o jovem tem que trabalhar sem qualificação. E o que nós tiramos? Em assembleia da comunidade, em cada assembleia tirava 30 jovens para fazer o curso soldador. E qual era a contrapartida? A Petrobras conseguir vaga para esse jovem. Mas 30 jovens só daqui, não. A gente começamos a pensar também o jovem que estava pagando suas penas, que estava ganhando a liberdade e não tinha para onde ir. E começamos a tirar 10 vagas para esse jovem. Fizemos a primeira turma, a segunda turma. A terceira turma, ninguém conseguiu emprego. Paramos com o curso. Porque as pessoas querem o retorno. O retorno é começar a trabalhar, ganhar dinheiro. Então, assim, algumas experiências que deu certo no Morro do Estado, começa do pré-vestibular, que de toda a história que eu vivo no Morro do Estado, a melhor até hoje é essa do pré-vestibular. Nós tentamos. Agora, falta um Estado também querer. Porque a população quer. O Estado que não aceita, porque o Estado quer as mazelas, que somente as mazelas que vão manter eles no poder. Quem mantém o Estado de pé são os miseráveis. A hora que os miseráveis começar a se formar, começar a se conscientizar, a se mobilizar, o Estado, com certeza, ou ele toma rumo diferente, ou ele cai. Sabe? Então, essa é a minha posição, essa é a minha colocação que eu quero colocar aqui. Isso aqui não é uma posição radical, até porque conheço um pouco a história desse país, sabe? Vivo um pouco a história desse país no dia a dia. E a grande situação nesse país é a falta de transparência. A falta de transparência. Esse ano é um ano eleitoral. Estamos vendo aí os tradicionais vereadores de Niterói, que muitos de vocês conhecem, né? Não é necessário falar aqui. Se vocês que moram em Niterói aí, cada um de vocês na rua, na favela de vocês, tem aquele tradicional vereador que vai lá, que dá o churrasco, dá a camisa de futebol. O que nós temos que pensar é isso que vai continuar? O que podemos fazer em conjunto? Se 2, 3 dentro de uma favela começar a pensar diferente, pode mudar, sim, o rumo de alguma daquelas pessoas. Sabe? O que não pode? Não, o fulano de tal é muito bom, vai continuar fazendo isso aqui para o meu pai, que meu pai tem um cargo na prefeitura, não vai lá. Pô, meu pai está ganhando o dinheiro dele, meu pai está velho, meu pai não estudou. É isso? Se é isso, vamos continuar votando. Agora, se não é isso, vamos ocupar, vamos chamar os candidatos, vamos fazer... Essa Câmara Municipal aí tem que ter uma mudança. Não sou candidato, quero deixar aqui explicitamente, não sou candidato. Já passei dessa época de ser candidato. Fui candidato 2, 3 vezes, 2 pelo PT, a última pelo PSOL. Hoje eu prefiro mais fazer esse trabalho de mobilização dentro do sindicato, dentro dos movimentos sociais, que para mim me contempla muito mais, mas está tudo na mão da juventude. Se o país é jovem, por que a juventude não ficar de pé? A juventude não pode ficar mobilizada só através das redes sociais e nem só da televisão. Né? A rede social parou o Egito, derrubou a ditadura, mas nada mudou. Os militares continuam lá. Os militares hoje falaram o seguinte: calma aí, quem vai dar a nova Constituição é nós. E aí? Será que o povo tá lá organizado para resistir? Né? A Líbia derrubou lá o cadáver, mas continua as barbárias. Então, nada muda se o povo não participar de forma organizada e politicamente sabedor de discutir e respeitar as minorias. Então, essa é a minha colocação aqui, enquanto sindicato, enquanto sindicalista, enquanto morador de favela, enquanto afrodescendente, ao qual também eu me defendo muito e sei muito bem. Se nós não se organizar culturalmente, cada vez nossas raízes vão ser apagadas, daqui a pouco só vai imperar aquilo que eles querem. Aquilo que eles querem é falar que eu sou feio, que eu sou isso, eu tenho que ficar lá dentro da favela e morrer por lá. E aí, o mais, estou aberto aí para responder qualquer coisa para vocês. Obrigado por parar para me ouvir. Nesse debate do pré-sal, a gente sabe aonde nós queremos o investimento. Nós sabemos. Grande parte de vocês aqui não mora em favela. Uma pequena parte mora em favela. Mas muitos de vocês moram em periferia ou moram em lugares, né? Lugares que são distantes daqui do centro de Niterói, e muitos de vocês, e eu acompanho isso no pré-vestibular popular do meu estado, muitos de vocês, às vezes, não têm dinheiro para vir à aula. Muitos de vocês, muitos dos meus alunos, ligam para a Virgínia, que é a secretária do pré-vestibular,
e não consegue vir à aula porque não tem, né, não tem um dinheiro para pagar uma passagem. Se a gente, né, tem mais investimento nos pré-vestibulares populares, no futuro, os pré-vestibulares podem pagar a passagem dos alunos para vir à aula. Isso é direito. Educação é direito. Nós queremos uma educação de qualidade. Nós defendemos uma educação pública de qualidade, que tenham professores bem pagos, que tenham servidores bem pagos, que tenham qualidade, que o professor ele possa se qualificar, para que o aluno, né, possa vir para a sala de aula e encontrar professores preparados, felizes, porque ganham bem, e prazerosos em ensinar. Então, nesse sentido, a gente tem um lado. O nosso lado não é o lado do Cachoeira, não é o lado dos megas empresários, não é o lado do Eike Batista, não é o lado, né, das grandes construtoras que, né, a cada momento aqui em Niterói, quem mora em Niterói, a cada momento em Niterói está sendo construído um grande prédio aqui em Niterói. Gente, Niterói foi uma cidade que foi pensada para 50 mil, 100 mil pessoas. Hoje, Niterói tem 500 mil de pessoas, 500 mil pessoas. É um absurdo que Niterói, né, cresceu sem qualidade. Andar em Niterói hoje é muito complicado. O trânsito é caótico. E não tem política de trânsito, não tem política de saúde. O Antônio Pedro está fechado na questão da emergência. Ou seja, se você, o filho, for procurar o Antônio Pedro, e o Antônio Pedro, ele atende a 4 milhões de pessoas. Muitas pessoas não sabem, mas o Antônio Pedro não atende só a Niterói, atende a toda essa região da grande Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, atende a toda essa região. São 4 milhões de pessoas atendidas. E se seu filho, se seu neto, ou seu irmão, ou seu namorado, tiver um caso de emergência, não vai ser atendido no Antônio Pedro. Você vai ter que ser atendido num hospital particular. E a gente defende que o dinheiro do petróleo vá para a saúde pública. A gente quer saúde pública de qualidade. A gente quer médicos bem preparados. Vocês aí que serão médicos, que serão aí engenheiros, né? A gente quer que vocês sejam bem preparados e bem pagos, para que vocês possam, de fato, atender a população que paga o seu salário. Então, nesse sentido, a gente defende, né, saúde com qualidade. A gente quer que o dinheiro do petróleo vá para a política para a juventude, porque a gente não pode aceitar, né, que hoje, nesse momento, enquanto vocês estão aqui sentados, e futuramente, né, amanhã, vai estar frequentando um banco de universidade, a gente não pode achar normal, a gente não pode aceitar que garotos de 12, 13 anos, agora, no Morro do Estado, na Rocinha, em várias favelas cariocas e de Niterói, esteja segurando um fuzil. Isso não é normal. Isso não é normal, a gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar, e o Tão viveu essa história, e eu também vivi um pouco essa história, né, que em 2005, né, 5 crianças foram mortas, né, pela polícia lá no Morro do Estado. Crianças que tinham 16, 13, 11 anos. Né? E aí, uma dessas crianças que tinha 11 anos, quando foi morta em 2005 no Morro do Estado, ela foi puxada, porque ela fugiu da polícia, foi esconder-se debaixo de uma sinuca, de uma mesa de sinuca, e ela foi puxada pela perna, e ele gritava pela mãe, né? Gritava pela mãe, olhando para o policial, chorando, pedindo a mãe, de 11 anos, e foi executado com um tiro na cabeça. Isso não é normal. A gente não pode aceitar que isso seja normal. Então, não é normal que a gente perca jovens para o tráfico. Não é normal, porque quando tem jovem de 13, de 12 anos com arma na mão, quem está perdendo somos nós. Quem está perdendo é o Estado. É a política estatal, é a política de Estado que está perdendo. Porque esse jovem vai morrer e vai aparecer mais 10 jovens. Por quê? Porque não tem política para a juventude. Não tem política pública para a juventude, de emprego, geração de renda. Então, a gente quer que o dinheiro do pré-sal que formule política para a gente abarcar essa juventude, que gere renda para essa juventude, porque a gente quer essa juventude aqui em sala de aula. Então, nesse sentido, gente, a gente tem um lado. O nosso lado está definido. A gente quer que esses
que esse dinheiro venha para a educação pública, venha para a saúde pública, venha para a política para a juventude, venha para a moradia popular, porque a gente também não pode aceitar que a maior tragédia socioambiental de Niterói, em 2010, onde, né, se perdeu mais de 200 vidas em Niterói, que foi a maior tragédia ambiental, e até hoje nenhuma casa foi entregue. Até hoje, o prefeito de Niterói não conseguiu entregar uma casa para as 3.000 famílias que perderam suas casas, que perderam sua dignidade. Até hoje não conseguiu entregar. E é por isso que ele não vai ser candidato a prefeito, porque ele não conseguiu, né, entregar uma casa, porque ele não conseguiu realmente pensar uma política para a população mais pobre de Niterói. Então, nesse sentido, isso não é normal. A gente tem lado, a gente defende que esse dinheiro do pré-sal vá para o povo pobre de Niterói, do Rio de Janeiro e do Brasil. É isso que nós defendemos. E aí está aberto aqui a perguntas. O Prata aqui, que é formado em História. Então, eu queria compartilhar aqui uma coisa que me veio à cabeça aqui olhando. O público, que, né, que tem, em média, aqui, um público de 20 anos, né? Estão em pré-vestibulares. Aqui a média da idade do pessoal é de 20 anos. E aí a gente estava falando da questão do neoliberalismo, que se iniciou na década de 90, e a preocupação vai exatamente nesse sentido, né? É uma nova geração que foi formada, ou melhor, deformada com essa ideologia neoliberal, individualista, e daí naturaliza a barbárie, né? Naturaliza todo esse tipo de vergonha que já foi ditada aqui, já foi falada aqui, como o Tão falou, como a Fátima falou, o Madureira, né? E aceitam isso de forma natural, né? E não é natural, né? Existe um centro, né, pelo qual se dá, pelo qual essas coisas acontecem, que é a questão da luta de classe, né? A questão é classista, né? Vocês são explorados, são massacrados, né? Tem salários baixos, não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, para que alguns poucos, né, se empanturrem cada vez mais de dinheiro, tenham suas vidas cada vez mais abastadas, né, às custas de nós, trabalhadores. Mas isso meio que foi sendo apagado da história, né? Como se não houvesse luta de classe, não existe, né? Cada um por si, né? Tudo depende única e exclusivamente de você como indivíduo, mas jamais pense em se organizar coletivamente, né? Isso é basicamente assim o que a gente vê, né? Então, nós estamos diante de um novo senso comum, o que é preocupante, né? A gente tem que ver realmente como combater isso, né? E aí eu trago para vocês aqui o Evangelho, e não é a Bíblia, porque o significado da palavra Evangelho é boas novas, né? As boas novas é que nós podemos mudar a ordem das coisas, sim, se a gente se organizar, né? Se a gente tiver coragem para isso, né? Se a gente se instruir para isso, né? E não é só a questão da educação, que é importantíssima, como o Tão falou aqui, né? A educação é central, sim, né? Mas a educação ela tem que apontar uma direção, porque é só a educação, se ela não apontar exatamente o que eu estou falando aqui da questão da direção da luta de classe, né? Que é possível mudar, e a gente abrir os nossos olhos para ver quem explora e quem é o explorado, aí fica complicado. Educação, sim, mas educação para apontar que existe luta de classe e ela está inflamada. A luta de classe, ela nunca está tão inflamada do que da época de quando menos se fala dela. E hoje nós não ouvimos falar disso, mas ela está aí. Eu queria que vocês buscassem isso, né? Que vocês fossem mais a fundo nisso e se interessassem, porque a questão das boas novas que eu falei é isso. Nós fazemos a história, inclusive quando nós não percebemos e não sabemos que estamos produzindo história. Bom, eu vou começar pelo final. O companheiro ali tocou numa área que é a área que eu atuo, né, que eu sou como jornalista. Vou, inclusive, lançar uma proposta. Se algum grupo aqui quiser ir lá conhecer as nossas instalações, saber como é que funciona, é só marcar com Madureira, marcar com a gente, está aberto para quem tiver interesse nessa área de comunicação e quiser
fazer uma aproximação, saber como é que funciona, saber, inclusive, um espaço para debater a questão dos vestibulares. Está aberta a nossa TV para isso também. A gente pode filmar e depois ceder esse material, se vocês quiserem reproduzir. Por quê? O nosso trabalho, eu costumo dizer que os meios de comunicação, os veículos de comunicação e a minha força de trabalho, eu coloco para a construção dessa luta contra-hegemônica. Então, como jornalista, a minha militância atualmente não é partidária, há muitos anos não é partidária, ela é junto dos movimentos sociais, não estou invalidando quem tem, mas é uma escolha, é junto dos movimentos sociais e é dessa busca de construir formas de uma educação para a liberdade e fazer o trabalho da informação contra-hegemônica. E também ampliar ao máximo essas vozes, e nós lá estamos à disposição para quem quiser conhecer de perto. Um dos meios que nós achamos que seria interessante para ampliar a adesão ao nosso movimento e a outros movimentos que a gente também apoia. A gente apoia tudo que é movimento da moradia, movimento sem terra, movimento pela democratização da mídia, tudo que é movimento que a gente considera que é importante, está junto, as portas estão abertas, o espaço para fazer programa está aberto, para propor pautas. Né? Se vocês puderem fazer uma lista de e-mails e quiserem receber as nossas notícias, a gente coloca no nosso mailing. Por enquanto, a gente tem 35 mil, nós entendemos que são formadores de opinião, e propor também pautas e matérias e denúncias. O nosso papel é justamente estar a serviço da construção do pensamento contra-hegemônico e buscando multiplicar essas vozes, entendendo que o nosso trabalho é buscar a emancipação e a liberdade do ser humano, dessa maluquice aí que a gente está mergulhada, dessa zorra total aí, que é uma coisa horrível, que vão empurrando goela abaixo da gente. Eu fiquei muito sensibilizada com a fala do professor, que é justamente isso, né? Não é a gente ser adestrado, é a gente ser educado para a liberdade. Então, tem vários endereços, www.apn.org.br, é a nossa agência de notícias, que tem notícias dos movimentos sociais. A tvpetroleira.tv é a nossa web TV, que a gente reproduz os nossos programas para 30 canais comunitários universitários do país. E tem a Web Rádio Petroleira. Com essas palavras, TV Petroleira, Rádio Petroleira, no Google se encontra. E a Agência Petroleira se encontra. Agora, a ideia é que seja também não mão única, mão dupla. Então, a gente recebe sugestões, propostas, e as nossas instalações estão abertas, se vocês quiserem visitar, na Avenida Presidente Vargas, 502, 7º andar. Se quiser marcar uma ida, se quiser fazer um grupo, se quiser mostrar como funciona a comunicação do sindicato, o que a gente produz. E quem quiser fazer comunicação também, de repente, é legal fazer uma oficina, a gente está disposto a ir ao que for possível, ao que for do interesse de vocês. São tantas perguntas, não dá para responder tudo, vou deixar para o Tão aqui complementar. Obrigada. Bem, a Fátima já falou a importância, né, fundamental de socializar a informação, que eu vejo também que passa por esse ponto também, né? Mas eu quero responder aqui o que o camarada perguntou, a questão da corrupção. Nós, humanos, nós falamos muito de corrupção. Nós temos que ter uma visão que corrupção tem em toda parte do mundo. Desde que o mundo é mundo, tem corrupção. Só que tem que essa corrupção ter uma forma diferenciada de ser resolvida. Aqui no país, aqui no Brasil, infelizmente, os nossos órgãos, eles são muito apadrinhados. Né? Eu vou falar da saúde. Às vezes vocês veem na televisão, na mídia aí, tantos milhões de roubo, né? Só que tem que essas firmas é sempre ligada a um deputado, a um senador. O último rombo que teve aqui na saúde do Rio, dessas empresas aí de limpeza, quem estava por trás disso? A Nova Rio. A Nova Rio é de quem? É de senador,
é de deputado. Então, nós não adianta somente falar que temos que combater e como nós vamos combater, né? Eu tenho uma metodologia que não é minha, foi do meu pai, né? Meu pai foi meu exemplo, foi meu herói. Então, se cada um aqui começar a olhar o que está dentro da sua família, eu acho que a corrupção começa a ser combatida no seio da família. Porque não adianta querer mudar o mundo sem a gente ver a nossa casa. E, às vezes, aquilo que a gente acha que não é nada, o polícia me parou ali, a minha moto, parou o meu carro, estou com o meu documento atrasado, dei lá R$10. Quem é corrupto, você ou ele? Então, tem umas coisas aí que nós, brasileiros, nós temos que começar a fazer a discussão de valores, porque tem educação, tem a cultura, mas também tem a postura de cada um. Então, é isso que está acontecendo hoje na cidade, né? Tem uma blitz ali. Se eu tomei 2 copos, eu sei que eu estou errado. Ou eu vou dar o carro para alguém levar, ou senão vou ficar ali. Se eu pegar o carro, eu sei que eu vou ser multado. Então, a corrupção não é só tirar o dinheiro do Estado. A corrupção é uma série de coisas que só vai gradativamente aumentando. Hoje eu dou R$100 ali ao polícia porque eu estou com a minha carteira vencida. Amanhã, depois, eu faço uma prova, entro por algum órgão público aí e vou mexer com dinheiro, vou mexer com grana, eu posso também ser corrupto. Porque vai crescer a vontade de ter isso e aquilo. Então, a corrupção, para mim, só tem uma forma. Não é endurecer a lei, é fazer valer a lei. Agora, a lei que é para um é a lei que é para outro. O que não pode é o cara lesar aí, como aquele banqueiro lesou, foi para a Europa, ficou 8 anos, depois voltou, ficou 2 anos aqui em Bangu 2, está na rua. E lá em Bangu ele comia caviar, salmão defumado, aí é desigualdade. Aí não adianta falar de corrupção, que nossas leis ainda são muito brandas quando tira dinheiro público. Dinheiro público é dinheiro de todos nós, não é daquele governo, é de todos. Haja vista que vocês assistem na televisão, vocês leem aí que os grandes corruptos estão na rua. A Georgina, que foi até colega nossa na Previdência, ficou 8 anos presa, saiu, está com uma fortuna. O outro juiz aí, Lalau, né, roubou lá naquele 200 e poucos milhões, teve uma prisão domiciliar, está em casa morrendo. Agora, se fosse um pobre, se fosse um negro, não estou aqui falando, aqui eu não estou assim, massificando assim, não. Eu estou colocando que essa imprensa, esse judiciário nosso, ele é muito brando para quem rouba e tem condições, e muito severo para quem rouba e não tem condições. Eu quero dizer o seguinte, o Cachoeira, quem está sendo o advogado dele? O ex-ministro da Justiça. Então, toda defesa que ele possa ter, com certeza o Tomás vai elaborar para ele ir para a rua. E só não foi para a rua ainda porque está uma questão nacional. Ali não é que não teve recurso, já teve recurso. E aí, respondendo ali também a resposta da companheira ali, eu não citei professor aqui, mas quando eu citei assim, essas profissões, medicina, advogado, engenharia, infelizmente, é a carreira que as pessoas ficam assim, mais voltadas para ganhar dinheiro. Eu não estou dizendo aqui que não estou chamando ninguém aqui de mercenário, mas, infelizmente, por nós estarmos numa sociedade capitalista, nosso ego é fazer uma boa faculdade, ficar 6 anos estudando para depois ganhar dinheiro. Que com vocês, talvez, nem todos, pode ser assim, porque eu tive essa experiência na minha família. Então, quando eu falo de fora, eu gosto de falar primeiro da minha família. E nem sempre o dinheiro resolve tudo. E outra pergunta que eu posso colocar aqui, meus parabéns a todos mais uma vez, e que esse debate, Madureira, não fica somente no sindicato. Vamos discutir aqui droga, vamos discutir aborto, vamos discutir tudo isso aí que a sociedade fala que é bicho-papão. Essa é a minha contribuição, e sempre que eu estiver disponível, estarei aqui, que eu também sou jovem também. E, para terminar, eu gostaria assim, de agradecer ao pré-vestibular Darcy Ribeiro pela presença, ao Morro de Estado, aí, aos alunos do Morro de Estado que estão aí. E lembrando, né, o Leandro, que nós temos uma disputa aí colocada. E a gente vai estar aí junto para vencer essa disputa. E aí, gente, é só lutando, é só indo para a rua que a gente consegue mudar esse mundo. Um outro mundo é possível. Basta nós lutarmos e ocuparmos as ruas que são nossas. Obrigado e até o próximo.